E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a parte de ativação do cliente, né? A gente vem fazendo essa série aqui no canal, como funciona um processo comercial, né? De todas as 8 fases que o cliente tem, né? Na nossa jornada, na jornada dele, né? Então, desde quando ele começa a avaliar até começa a avaliar se você vai resolver o problema dele até a hora que a gente quer que ele se torne um advogado da marca, né? Quando a gente fala em advogado, é um cliente que vai defender você a todo custo, indicar e tudo mais, tá? Então, a gente já está falando aqui, hoje eu vou falar sobre a parte de ativação, quando realmente a gente começa a fazer as entregas para esse cliente, tá? Então, de afirmar aqui para ativar, a hora que a decisão do cliente foi apoiada na fase de afirmação, chegou a hora de energizar esse relacionamento e começar com tudo, tá? Grifar aqui esse começar com tudo. Criar uma experiência, um espetáculo marcante, ativa o relacionamento de forma energizante e memorável. Aqui no meu modelo de negócio, tá? Que a gente tem falado bastante aqui, então, para quem não me conhece, eu sou o Júnior França aqui da Pipe Digital. Hoje a Pipe Digital é a maior consultoria do CRM Pipe Drive aqui da América Latina, tá? Então, eu em 2017 estava quebrado, fali, aí comecei a trabalhar com implantação de CRM e em 2023 se tornamos a maior consultoria do Pipe Drive aqui da América Latina. Tá? Então, em 6 anos consegui fazer tudo isso. Tá? Eu comecei a estudar o que deu tão certo. Eu estou encontrando muita coisa na literatura que eu fazia certo, tem coisa que eu estou fazendo errado, que posso melhorar, e tem coisa que eu não dava tanto valor. Tá? Tem coisa que eu não faço, né? Não dá tanto valor também é fazer errado. Tem coisa que eu não faço aqui no nosso processo comercial, vai melhorar muito aqui a nossa operação. Inclusive hoje, tá? A gente já vai fazer um kickoff com os moldes que eu aprendi nesse livro aqui, Nunca Mais Perca um Cliente. Já fizeram alguns testes, né, de melhoria aqui. Então, o importante é isso, você identificar o que você aprendeu nesse vídeo aqui e já começa a aplicar aí na sua empresa, tá? Júnior, mas funciona só em empresa de consultoria? Não. Funciona em qualquer tipo de empresas que tenha um processo comercial. Aqui no livro ele dá bastante situações, aqui praticamente todas as empresas têm que ter processo comercial, né? Ele dá bastante exemplos aqui sobre os mais diversos segmentos, tá? Então funciona para muita gente, e-commerce, loja física, quem vende serviços, mas eu acredito que o que tem aqui funciona muito mais para quem tem um ticket médio alto, que o cliente pensa muito ali para comprar, tá? Então, nessa fase, quando a gente fala aqui na fase de ativação, o que acontece? É a hora que a gente começa a concretizar todas as expectativas com relação ao problema que o cliente tem, tá? Então, lá na fase de avaliação, ele avaliou se sua empresa ia resolver ou não o problema dele. Depois, ele foi para a fase de admissão, tá? Admitir. Vou pôr aqui a admissão, tá? Para manter aqui a linguagem. Admissão, ele admitiu que sua empresa pode realmente resolver o problema dele, tá? Depois ele mudou aqui para a fase de afirmação. Afirmação, tá? Aqui a avaliação é marketing e vendas. Tá? Aqui na admissão é a hora que ocorre a venda, tá? A hora que assina o contrato, a hora que o cara faz o Pix. Aqui na fase de afirmação é logo após essa fase aqui que ele passou, então ele está preocupado, será que eu tomei a decisão correta? E aqui a gente vai falar sobre a fase de ativação, que é a hora que realmente eu começo a ter entregas, tá? Seja um serviço, um produto puro que você vai despachar esse produto, que você vai entregar, se terá algum tipo de instalação, alguma coisa, ou seja um serviço que você vai começar a entregar. Aqui na fase de ativação, que nem no nosso modelo, é a gente iniciar a parte de kickoff, pré-kickoff que a gente faz, tá? É engraçado que ele dá um exemplo aqui, Laser X10 Super Blaster, né? Então ele fala aqui
Eu gostei muito desse exemplo aqui, que ele fala, imagine uma manhã de Natal, ou a primeira noite de Hanukkah, ou qualquer feriado semelhante em que há crianças, né, ansiosas aguardando o seu presente. Daí ela chega de manhã, abre o presente, né, tem o Laser X10 aqui, Super Blast, Blaster que ele pôs aqui como exemplo. Daí não tem, põe para cima da cabeça, né, aqui a espada, o laser, né, e que você queria há meses, e sua imaginação se enche de lutas contra alienígenas. Você puxa o gatilho e nada acontece. Não há luzes piscando, só o silêncio do som de disparo a laser. Toda a sua empolgação e ansiedade foram frustradas. Não há pilhas incluídas, tá? Risquei aqui, mas não é para grifar, não é para riscar, tá? Não há pilhas incluídas, tá? Por que você tem que esperar pelas pilhas? A brincadeira é adiada, tá? A gratificação atrasada tem um efeito esmagador na sua opinião sobre o valor do brinquedo. Isso aqui até aconteceu, eu falei que aconteceu comigo, né? Eu já tenho 50 anos. Na minha infância tinha um robô, o pessoal mais antigo vai lembrar que era o robô Arthur. Era um robô que você tinha um controle remoto e tal. Naquela época não tinha muitas essas coisas do Paraguai que a gente vê hoje, né? E esse robô, eu lembro que você utilizava, eu acho que quase 10 pilhas grandes. Então, assim, era praticamente sei lá, se o robô custasse hoje R$1.000, você tinha que gastar R$200 em pilha quase, né? E meu pai comprou o robô e não comprou a pilha, tá? O robô veio sem a pilha, porque era um valor que era, né, caro ali. Eu lembro que demorou quase uma semana para meu pai comprar a pilha e tudo mais. Gente do céu, que desespero que eu tive, tá? Então imagina assim, você contratar uma empresa para prestar um serviço aí para você e sempre fica faltando alguma coisa, tá? Você tá naquele desespero para iniciar o serviço, tá? E sempre tem um próximo passo. Ah, não, pera aí que eu vou ver tal coisa. Pera aí que eu já vou começar. Pera aí que eu vou mandar no financeiro. Pera aí que eu vou fazer não sei o quê. Pera aí que eu tenho não sei o quê. Pera aí. Então, toda aquela empolgação que existia ali com o cliente, né, aquele pico de empolgação que tinha, acaba virando essa frustração. Até ele fala aqui, ó, essa situação não é fundamentalmente diferente para os adultos. Perder a oportunidade de impressionar os clientes no momento em que tem o primeiro contato com o seu produto ou serviço pode ser devastador, tá? Então, quando você perde essa oportunidade do primeiro contato, até ele fala aqui, ó, o poder da primeira impressão, que é a que fica, tá? Daí ele fala aqui, ó, esse é o primeiro momento, é quando o cliente recebe o produto que comprou, testa o serviço para o qual ele se inscreveu ou participa da reunião de lançamento que inicia o seu projeto. É exatamente a situação que eu passo aqui na minha empresa, tá? Que é o kickoff que a gente faz. Vendo um projeto de consultoria, um programa que nós vamos acompanhar a empresa aí de 2 a 3 meses, construindo toda a operação comercial dela com CRM, né? E a gente já começa patinando aqui no kickoff, tá? Daí eu até coloquei aqui o que eu posso melhorar no meu kickoff. A gente já desenhou um plano de ação aqui, o que eu falei, hoje a gente tem um projeto para iniciar, já vamos iniciar aqui com essas novas atividades, tá? A ativação, pela própria natureza da palavra, implica um senso de energia, entusiasmo e empolgação, tá? Você tem que estar entusiasmado. Pô, que legal! Eu acabei de gravar um vídeo aqui para o cliente, se eu não fazia, gravei um vídeo aqui para o cliente, mandei para ele, falei que estava muito feliz da empresa dele ter entrado oficialmente para o nosso ciclo de clientes, tá? Que a gente ia ajudar ele, tem lá, já tinha mapeado o problema dele, falou, tem experiência, muita experiência com esse problema A, B e C, você pode ter certeza que a gente vai estar junto com você para ajudar a recuperar, tá? Ajudar a resolver esse problema. O cara ficou muito contente, tá bom? E você vê que não custou nada esse vídeo, tá? Não custou nada. Então, ele estava ali com a área comercial, gravei um vídeo aqui com a minha câmera mesmo, peguei aqui um vídeo, coloquei aqui, gravei e tudo mais, tá? Não custou nada e deu um senso de pertencimento, de tranquilizar essa ansiedade dele, tá?
No início, as interações com o cliente potencial, com o cliente, foram todas relacionadas à empresa fazendo promessas e prevendo a experiência e os resultados. Agora é hora de realmente fazer algo e não só falar sobre isso, tá? É aquela coisa, treino é treino, jogo é jogo. Agora eu tenho que fazer entrega, tá? Inclusive, esse vídeo que eu fiz foi particularmente um detalhezinho de uma entrega, tá? Eu falei sobre o problema que ele tem, falei que a gente já resolveu entre empresas, tá? O início, a pontinha ali. Então, a gente sempre vai tentando surpreender o cliente, tá? Para deixar ele tranquilo, deixar ele entusiasmado, ele entender a parte que ele tem que participar e tudo mais, tá? Isso aqui é importante, pessoal, tá? Isso aqui é importante aqui, ó. Muitas organizações prestam atenção nessa fase, tá? Eu, prestar atenção nessa fase, sei que é importante, presto atenção, tá? No entanto, poucas capitalizam totalmente a oportunidade de começar as coisas com uma incrível primeira impressão, tá? Por isso que tá aqui, ó, o que eu posso melhorar aqui no meu kickoff. Eu tenho que criar uma primeira impressão incrível. Então a gente está reformulando todo o material aqui e tudo mais, tá? Olhando aí a nossa metodologia, vendo os pontos de contato, vendo o que pode se tornar cada vez melhor. Isso aí a gente ensina tudo lá no programa Vendas Te Liberta, tá? Se suas interações iniciais forem negativas, a empresa se verá tentando recuperar o atraso, tá? Imagina assim, você casou ali com uma pessoa, na primeira semana ela já começa a dar presepada, tá? De mentir, não sei o quê, não precisa nem ser isso, tá? Mas muita coisa do que falou lá no namoro e tudo mais, chega ali no casamento, não é bem assim, tá? Para depois essa pessoa recuperar a confiança, recuperar o atraso, né, que ele fala aqui, vai muito esforço, tá? Então não pode agora nesse começo você não dar presepada, tá? Quando eu falo da presepada, você não é o que ele fala aqui, ó, não capitalizar totalmente a oportunidade de começar as coisas com uma primeira impressão incrível, tá? O que eu posso criar de experiências incríveis aqui nesse primeiro contato? Tá? Então pensa nisso, pensa aí, quando você vai iniciar essa entrega do seu produto ou serviço, a embalagem, você vê a Apple, né? Que quando você abre uma embalagem, até a embalagem da Apple para abrir ali, tá falando coisa fora da curva, tá? Mas quantos detalhezinhos que de repente você não pode acrescentar aí no seu negócio, tá bem? Aqui, ó, a organização começa a cavar a própria cova para o restante do relacionamento, porque a empolgação do cliente é atenuada e ele volta às emoções associadas à fase de afirmação, medo, dúvida e incerteza. Tá? Isso aqui já aconteceu com a gente. Vou falar que não foi culpa, mas foi inocência nossa que a gente deixou assim, não deu atenção em certos pontos, tá? E realmente para depois trazer esse cliente depois na empolgação, teve que fazer muito esforço, tá? Para ele sentir a confiança que está no caminho certo, da entrega que a gente vai fazer e tudo mais, tá? Daí ele fala aqui que o Steve Jobs pegava o iPod e já deixava ele pré-carregado para a pessoa, quando ela for utilizar o iPod, tá? Ele já ligava, já tinha bateria, e isso aí mudou o mercado. Antigamente, né, até ele fala aqui, eu me lembro, a gente comprava um celular e o celular vinha totalmente descarregado. Você ia ligar ele e não carregava. Aí você tinha que pôr lá na tomada, deixar carregando lá, sei lá, no mínimo umas 2 horas, porque hoje os carregadores são mais rápidos, mas antes eram muito mais lentos. Então você tinha que deixar lá umas 2 horas para ligar ele, para você começar a configurar com ele ligado, tá? Então isso aqui, ele mudou o mercado sobre a experiência. Até eu coloquei aqui, o que nós temos que pré-carregar no nosso cofre. Já tinha algumas ideias aqui, tá? Balanço rápido, tá? Remova qualquer barreira, não importa quão pequenas pareçam, para seus clientes testarem o seu produto pelo qual pagar imediatamente após o recebimento. Torne a coisa toda bastante simples para que haja envolvimento. Tá? Só que ele está falando até, Júnior, é prestação de serviço?
prestação de serviço, sim. Se é um serviço que você compra aí, né, que a pessoa vai prestar, vai demorar um certo tempo, você já tem que tentar antecipar ali uma amostrinha do que ele vai ter, tá? Para ele já começar a saborear ali, ter um nuance de como vai ser a vida dele depois que ele ter o problema dele resolvido, tá? Então, de ter isso aqui. Se for produto físico, muito mais, tá? Então ele explica aqui que, sobre brinquedos de adultos e tudo mais, tá? Outra situação que ele fala aqui, balanço rápido, né? Oferecer uma experiência digital altamente personalizada e sob medida aos seus clientes torna uma interação notável. Iniciar oficialmente o relacionamento com uma mensagem surpresa, inesperada e entusiasmada é uma ótima maneira de criar uma sensação de choque, de espanto e definir o cenário para interações incríveis no futuro, tá? Foi o que eu falei para vocês que eu fiz hoje aqui. Nosso primeiro teste aqui, de reorganizamos as atividades que a gente já fazia, tá? Quando inicia um projeto, trouxemos algumas atividades para logo depois da assinatura do contrato, e uma dessas atividades é encaminhar esse vídeo que eu mesmo gravo, explico quem eu sou, tá? Para o cliente. Funcionou, tá? Começar a ativação pelo digital, tá? Começar a ativação pelo digital. Então, hoje, praticamente todos os modelos de negócio têm algum tipo de canal digital, seja o WhatsApp, seja e-mail e tudo mais. Então, a gente aqui, como eu falei, estamos reorganizando aqui a nossa operação e a nossa operação de implantação, tá? Então, estamos reorganizando todas essas comunicações, seja via e-mail ou WhatsApp. Tá? Isso aqui é importante, pessoal, tá? A importância de compartilhar a responsabilidade que o cliente tem para o sucesso, para a resolução do problema. Quando o cliente contrata a gente aqui, ele quer vender mais, tá? E do tipo de serviço que eu presto aqui, implantação de CRM, é um eixo ali que ajuda ele a vender mais. Ajuda, tá? Ajuda. Se você tiver sem CRM, você vai vender menos? Com certeza. Mas se você pôr um CRM, todos os problemas estão resolvidos? Nem todos, porque você continua precisando ter lead, né? Porque uma venda não é só ali ela rodar ali dentro do CRM, um modelo que a gente implanta aqui, tá? Mas precisa entender se essa empresa precisa de mais leads, precisa entender o modelo de precificação dela, precisa entender se ela está tendo uma comunicação correta com o cliente na parte do topo do funil e tudo mais, tá? Quando eu tenho uma conversa com os clientes, principalmente eu faço isso quando nós vamos fazer o treinamento da rotina de vendas, tá? Vamos ensinar os vendedores a utilizar o CRM. Então eu explico muito isso, a responsabilidade deles. É a mesma coisa quando vai no nutricionista. O nutricionista passa o que tem que fazer, tá? E a pessoa tem que fazer, né? E tem muita gente que boicota, né? Pega lá, vai lá, fica falando um monte de desculpa ali. Quem nunca, né? Que precisou de nutricionista. Eu já fui diversas vezes em nutricionista. Fazia bobagem ali por 40 dias, né? Pegava, fazia certo 2 semanas, aí 25 dias só fazia cagada. Chegava lá no nutricionista, tinha que perder 2 quilos, ia ver, perdia 300 gramas, tá? O que você fez de errado? Não fiz nada de errado. Então, é a mesma coisa aqui, tá? O nutricionista tinha feito o papel dele e eu não tinha assumido a minha responsabilidade para fazer o que precisava fazer para ter um resultado de perda de peso ali, tá? Então, o que ele fala aqui? Ó, enfatize o papel que seus clientes desempenham para alcançar o sucesso próprio, tá? Eu vou fazer uma parte, mas você tem que fazer outra parte. Enfatize isso, tanto na hora, né, de se é um produto que você vai entregar, a forma dele usar, tá? Então detalhe isso, a forma que ele vai utilizar. Se é um serviço que você vai prestar, alinhe as expectativas, alinha o papel de cada um,
nessa jornada que vocês irão passar aí juntos, tá? Esforce-se para tornar suas interações iniciais acessíveis e familiares. Fala coisa simples, não fala coisa técnica não, tá? A fim de evitar erros e percalços no início do relacionamento. Explore maneiras de usar desenhos, cor, emoção, mensagens para tornar os seus produtos e serviços atraentes e experienciais desde o início, tá? Sempre pensando assim nessa comunicação de o que eu posso facilitar do entendimento. Esse erro a gente cometeu aqui, tá? Muitas vezes a gente pensa que o cliente, por a gente dominar aquilo que nós fazemos, tá? A gente acha que o cliente sabe também tudo que ele vai fazer, tá? Ele acha que, a gente acha que o cliente sabe tudo que tem que ser feito, tá? É uma audição, é o que a gente fala aqui, é uma audição do conhecimento. Por quê? Porque no caso, são coisas tão simples para a gente e a gente acha que todo mundo entende. Mas não, muitas vezes a gente tem que pegar, tá? Aqui, ó, tem que desenhar, tá? Fala aqui, ó, usar desenhos, tá? Tem que desenhar, desenha, explica, desenha, usa cor, usa emoção. Isso aqui vai ser bom pra caramba para você. Usa mensagens, tá? De texto, WhatsApp, gráficos para mostrar o que acontece se ele seguir o que a gente estiver falando, tá? E também pode usar também se ele não seguir, o que ele vai acontecer, tá? Os elementos que você tem que utilizar, tá? Então, tem que sempre na comunicação usar um acesso fácil, ter muita transparência, tá? Essa transparência, até a questão da responsabilidade, tá? Coisa aqui, compartilhamento de responsabilidade, nivelação de relacionamento, quem faz o quê e sempre já sair com os próximos passos, tá? Porque o cara tá ansioso, ele tá ansioso para resolver. Tá, o que eu faço agora? Imagina aquela criança, volta a falar na criança que recebeu o presente. O que eu faço agora? Vamos brincar mais. Onde que aperta? Né? Emocionalmente, é semelhante à criança que acabou de receber o presente. Ela está com uma ansiedade ali que sempre sonhou em ter aquilo, tá? E de repente chegou a hora, né? Então, sempre saia com próximos passos de quando você faz um kickoff, quando você faz um pré-kickoff, quando você faz uma reunião, sempre os próximos passos, tá? Nem que os próximos passos sejam, vou fazer atividade A, B, C, tá? No dia 10. E se terminar tudo certinho aqui no dia 10, no próprio dia 10, eu já vejo uma agenda para a gente agendar provavelmente para o dia 12. Vamos agendar já? Podemos agendar, vamos agendar então, mas se caso der algum BO aqui, a gente refaz essa agenda, tá? Torne a primeira impressão uma experiência chocante, combine suas boas-vindas com acesso, transparência, para ele acessar, já disponibilize o que puder, tá? Insight. Aqui está o próximo passo, tá? O prazer inesperado, recursos para nivelar o relacionamento. Tá? Idealmente, você quer pintar um quadro como a vida vai ser agora que o cliente está trabalhando com você. Então, assim, tamo junto, tá? Tamo junto aqui, ó. Daqui pra frente, a gente vai caminhar assim, toda semana a gente vai se encontrar, qualquer problema que você tiver, você conversa com essa pessoa, tá? Daqui para frente, fica tranquilo que dessa forma, se a gente caminhar junto desse jeito, nós conseguimos resolver essa situação, tá? Um balanço geral, não se esqueça do básico, vai fazer o arroz com feijão bem feito, não tem que, sabe, às vezes as pessoas ficam, não, porque eu vou criar um sistema, um aplicativo, tudo bem, pode ser que uma hora chega isso, criar um aplicativo, não sei o que, uma inteligência artificial, mas você vê que tudo que eu falo aqui, muitas vezes são coisas, principalmente se é um negócio que não tem um grande volume de clientes, você consegue fazer de uma forma muito simples essa ativação, tá? Aqui, ó, não se esquema do básico, não se trata apenas de seus produtos e serviços, as pessoas gostam de comida e diversão, se alimentar, elas vão gostar de você. Agora imagine o que aconteceria
se você levasse essa abordagem, é só alimentar os participantes. Um passo adiante, adaptasse lanches e bebidas às necessidades e preferências alimentares do seu público inicial da reunião. Esse nível de atenção deixaria os participantes contando essa história por semanas e meses. Aqui é muito utilizado em eventos, tá? Eu fui uma vez convidado para um evento lá do Joel e do Caio Carneiro, Joel J. Caio Carneiro. Meu, que evento legal, sabe? Umas coisas que os caras sabem fazer é evento, tá? Muito bom, assim, fui convidado, então, assim, a recepção, a forma que eles impressionam, a forma que eles amarram, assim, uma coisa que eles sabem fazer muito bem. Então, tem que trazer muito desses elementos aqui. Mas, assim, às vezes, o que acontece? Às vezes quer fazer uma coisa tão avançada que você não domina ainda, tá? Então, pense nisso, interações digitais, tá? Simples. Qual que é o simples que funciona? Tá? Tem que ser clara. Júnior, o que é clara? Clara, desenha se precisar, tá? Desenha se precisar, tem que ser muito claro, tá? Tem que ser simples, claro, o cliente não tem que gastar tempo, lendo um monte de coisa, clica aqui, clica ali, não tem que ser muito simples, tá? Claro, e tem que ser muito transparente. Tá? Tem que gerar valor isso. Imagina assim, pô, mas é só isso? Que bom! Achei que ia ser muito mais... O cliente tem que, às vezes, sair assim com a sensação, falar assim, eu achei que ia ser muito mais complicado, tá? Então, aqui, lá no programa Vendas Te Liberta, a gente entrega tudo isso, como que funciona, como que você pode aplicar caso a caso, tá? E no próximo vídeo nosso a gente vai falar aqui de ativar para ambientar, tá? Agora que você considerou sua primeira grande interação do pós-venda e experiência do cliente que acontece na fase de ativação, vamos considerar, tá, o que acontece na medida que o cliente interage e se ambienta com você na parte que ele começa a fazer realmente negócios. A gente já começa a preparar a próxima venda durante o pós-venda, tá? A ideia o que é? A ideia é a gente criar um looping. Então, por exemplo, você faz uma venda, tá? E você tem o pós-venda aqui. A ideia é de pegar esse cliente já sair do pós-venda para outra venda. E isso aqui virar um looping. Inclusive, isso aqui a gente cria indicador, tudo. Já tem diversas operações do Pipedrive que a gente implementou isso. Tá? Que o cliente ele tem lá o funil de abertura de carteira e o funil de manutenção de carteira. Aí isso não vem ao caso, tá? Isso aí a gente explica tudo nas nossas consultorias e vai ter muita coisa lá no programa Vendas Te Liberta. E se você chegou até aqui no vídeo, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você se inscrever aí na fila de espera do programa, já tem lista. Assim que sair, essa primeira turma aí vai ser uma turma muito especial, um preço muito legal. Assim que sair, você será avisado sobre as informações e tudo mais. Beleza? É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto aí. Vamos pra cima.